Olá, bem-vinda, bem-vindo. O DNA está no ar. Você com certeza já ouviu falar, ou se ainda não, vai conhecer hoje o movimento Fora do Eixo. No início, essa história era, na verdade, a busca por uma divulgação, uma exposição de todo mundo que fazia cultura longe dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro. No entanto, essa ideia, que começou aqui no Triângulo Mineiro, se tornou muito maior e com muito mais expressividade. Comigo está Thales Lopes. Bem-vindo. Bem-vindo. Que bom que você está aqui, que a gente pode falar sobre cultura, educação e todo esse momento novo, que para mim não teve outro semelhante em outra época da história do Brasil. Você acha isso ou você discorda? Bem, primeiro, muito bacana poder voltar aqui ao DNA. Na verdade, eu acho que eu concordo. Eu acredito que uma série de fatores históricos aí proporcionaram que nascesse no Brasil aí no início do século XXI um novo movimento na cultura, que rapidamente, por conta de ferramentas tecnológicas que surgiram, como a internet, fez com que esse movimento se transformasse num movimento nacional muito rápido e que ao mesmo tempo pudesse encarar uma série de temas que são temas muito importantes, não só para a gente poder pensar a questão da cultura no Brasil hoje, mas que são temas muito importantes para a gente poder pensar, inclusive, qual que é o projeto de país que a gente acha interessante num novo momento, num século XXI, onde a gente tem tantas transformações, e um mundo aí, de certa forma, que está para ser construído, como o Eduardo Galeano, aquele historiador, acabou de dizer na Espanha, durante esses movimentos que aconteceram lá, de ocupação das praças, de marchas, o mundo está grávido de um novo mundo, Então a gente está aí num momento muito interessante para a gente poder pensar que mundo é esse que a gente quer construir a partir dessas mudanças. Eu tenho um conceito particular da questão do processo assim, de desmanche. Do aproveitar depois essa estrutura que foi feita e talvez algumas dessas peças de demolição e recompor, mas que tudo será realmente diferente. E é bem óbvio que essa atividade cíclica que a vida trouxesse para o interior essa porta para ser aberta por um grupo que possibilitasse aí, a construção disso a partir de uma região que nunca foi vista como tal, já que realmente essa migração toda do passado fazia com que as coisas se dessem onde havia a maior quantidade de pessoas e a maior renda na composição econômica. E assim, no entanto, apesar de ser isso muito comum, eu acho incrível que tenha se conseguido construir isso por aqui. Eu acho que a gente tem essa ideia do desmanche, ela é interessante e tem alguns pontos que são bacanas a gente pensar. Primeiro, de ver um movimento que nasce do interior do Brasil. E quando a gente fala interior do Brasil, a gente está falando Fora do Eixo, ele nasce de uma experiência desenvolvida em Cuiabá, pelo pessoal do Espaço Cubo, e no contato da experiência de Cuiabá, num primeiro momento, com 3 centros, que foram Uberlândia, Rio Branco e Londrina. E eu acho que o interior, a carência muito grande de determinadas estruturas, culturais principalmente, e econômicas, de certa forma fez fluir uma criatividade e um olhar para enfrentar os desafios de trabalhar com cultura, que foi muito interessante. E ao mesmo tempo, toda essa movimentação toda, ela foi impulsionada num primeiro momento por uma ação dentro do campo da música, onde a gente vivia justamente, de certa forma, um processo de desmanche. Com toda essa história com a internet, o compartilhamento de música, o desenvolvimento tecnológico que levou à pirataria, criou-se uma expectativa sobre uma crise daquela indústria que estava consolidada para a produção de música. E aí, a partir dessa crise, esses agentes que já vinham militando no universo da música independente, que não estavam dentro dessa grande indústria, mas que tinham um interesse e uma vontade muito grande de criar campos para difusão e para expressão dessa capacidade criativa do músico brasileiro, eles se sentiram mais encorajados. E aí começou mesmo um exercício de se olhar para esses modelos
de produção musical e de produção cultural e tentar entender a partir do olhar para esses modelos e um olhar para o futuro, né, para essas novas tecnologias, para as possibilidades que se abriam, né, de uma construção de uma nova estrutura, né, que tá se aproveitando de muita coisa e também está se criando novas alternativas. Eu tenho uma curiosidade particular, assim, e quero sua opinião sobre ela, e sem posicionamentos assim darwianos na busca da evolução das espécies. O que você acha que aconteceu com o ser humano nessa história? Que eu acho que o Fora do Eixo ilustra bem. Porque o artista sempre teve talento. É inegável que o talento esteve presente em qualquer região e, quiçá, no Brasil, que tem essa quantidade de fermento cultural própria do ser humano. Mas vocês que estão nessa condição hoje de organização, de composição, são totalmente diferentes dos gestores anteriores que tiveram aí uma vontade imensa dessa organização, mas não tinha esse olhar focado, estruturado, econômico, administrativo. Cara, então, eu acho que, primeiro, que a humanidade passa por um processo existencial muito interessante, né? Primeiro porque, de um lado, a gente viu o desenvolvimento tecnológico e econômico apontando para uma possibilidade de satisfação dos interesses da humanidade, com e ao mesmo tempo manutenção de uma estrutura extremamente desigual. Só que talvez pela primeira vez a gente tenha conseguido pensar as transformações sem necessariamente estar pautado por uma visão dicotômica, antagônica. Né? Normalmente você tem esse modelo e aí você quer substituir esse por um outro que já está ali colocado. E o século XX foi marcado por isso, por uma disputa entre dois polos antagônicos. Né? E aí a nossa geração talvez seja a geração que está tendo condição de pensar, né, a construção de um outro mundo, não a partir simplesmente de uma substituição de um modelo por um outro, mas sim pela possibilidade de se transformar a partir do que existe, né? Você transforma o que existe e a partir disso você vai construindo outras coisas. Então isso deu pra gente uma liberdade, da gente não necessariamente ter que se apoiar a uma ideologia que já está colocada, que já está datada, e ao mesmo tempo nos colocou um desafio muito grande, que é de entender que se as coisas estão nas nossas mãos, é muito importante que a gente encare isso com responsabilidade, com compromisso. Então a gente não tem ali um apego ideológico para não sistematizar, para não pensar na questão econômica dentro desse modelo que a gente vive. Né? Ontem teve um debate em São Paulo, no Auditório Ibirapuera, que contou com a participação do Gilberto Gil e uma série de outros agentes, e ele estava colocando isso. Assim, ou seja, a gente só tem uma sociedade, é esse o mundo que a gente tem. Não dá pra gente falar que existe um outro mundo que a gente possa se apoiar nele para poder construir. Não, a gente tem esse mundo. E tá todo mundo envolvido nessa mesma história, implicado por esse mundo, tá aqui dentro. Né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente está construindo isso, a gente tem que também ter a paciência e a capacidade de lidar com aquele que ainda não está entendendo. Né? Porque ele também está colocado dentro desse mesmo mundo. Essa humanidade é muito nova. Ela é nova. Porque assim, quando você fala e cita um cara que teve que ir embora do país porque não podia expressar a cultura dele aqui e teve que voltar, e tudo bem que ele deu certo, mas tantos outros não conseguiram ter o espaço que ele tem hoje. E assim, é normal que a geração que está vindo pós isso tivesse um pensamento todo diferente. Então, quer dizer, essa mudança, ela é muito particular e muito recente. Não, ela é bastante recente, né? E por isso que eu digo que ela proporcionou novos agentes, mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de agentes que já estão aí, que estão olhando para isso. O Gil é um exemplo de um cara, para mim, que conseguiu, mesmo sendo de uma outra geração, entender muito bem os processos que estão acontecendo nesse momento. Né? Não é à toa que o ministério dele foi referencial, principalmente, né, quando ele foi ministro da Cultura, pela forma que ele olhou para a cultura digital, que é justamente esse fator novo. Eu acho que o fato da gente estar falando de uma coisa que é recente está muito ligado também por essas mudanças que aconteceram,
que fizeram surgir aí um ambiente hoje digital, que é um ambiente que transformou muitas coisas. E é interessante como põe todo mundo à prova, né? Eu lembro recente de um fato em que a Maria Bethânia teve acesso a uma verba governamental para fazer um site, um blog, e como ela foi criticada por isso. E eu achei super interessante porque é uma mulher meio endeusada, né? Ninguém podia comentar, nem falar muito nada mal a respeito dela, que sempre tinha um para rebater. E de repente, quando ela cedeu a um tipo de conveniência que estava à prova aí para quem estava na cultura, ela virou alvo de todo mundo. Então, o que se percebe assim, que esses elementos estão nascendo, mas ainda também são menores. São menores, mas é um processo de crescimento. Eu costumo fazer uma analogia para tratar o tema da cultura digital com a questão da eletricidade. Né? A gente não fala hoje antes da eletricidade e depois da eletricidade. A gente não fala em mundo elétrico e mundo real. Né, a gente convive, você chega na sua casa, você acende a luz, as coisas já estão na geladeira, você põe para carregar seu computador, isso é uma coisa que faz parte da vida. Né? A mesma coisa eu acho que tá acontecendo e já aconteceu com a questão da cultura digital. Né? Hoje a gente não consegue, não faz sentido você falar em mundo virtual e mundo real, em cultura digital e cultura que não é digital. Cria um muro, né? Porque essa tecnologia está aí colocada e a gente convive com ela como a gente convive com a eletricidade. E as novas gerações vão lidar com isso de uma outra maneira. Minhas filhas, por exemplo, elas já nasceram e o computador é uma coisa que está colocada para ela, a internet é uma coisa que está colocada. Ela não existe um mundo onde isso não exista. Porque assim, construíram muros físicos, foram lá derrubar os muros físicos, mas estão construindo outros, separando vidas que na verdade e aí você tem uma discussão muito grande em relação a isso, né? A questão do marco civil na internet, eles estão tentando mesmo construir muros e talvez a gente tenha pela primeira vez uma possibilidade de uma construção que seja realmente sem muros. Né? E o lance de estar sendo colocado à prova é isso, tá todo mundo. O Chico Buarque mesmo recentemente tinha um vídeo dele na internet muito interessante, que era ele vendo os comentários no blog dele sobre o disco novo e as pessoas falando mal. Né? E ele se divertindo, ele rindo com aquilo. E, gente, talvez não exista unanimidade maior na cultura brasileira do que o Chico Buarque de Holanda. E ele se debatendo com isso, e ele até reagiu muito bem, porque ele deu risada, ele se divertiu e hoje está aí. O que não é fácil. Mas você tem que estar preparado para isso hoje. Todo mundo que é pronto para criticar, como tem também boas críticas. Numa frase para a gente encerrar, eu quero que você me responda. Nesse nascimento óbvio de uma nova elite cultural, que é própria mesmo, até para que depois se formem as castas aí, né? Você acha que tudo isso vai chegar à popularização de uma nação capaz de compreender, vivenciar, valorizar as diversas expressões culturais com capacidade de crítica pontual, mas também de elogios sinceros? Olha, eu acredito muito nisso. Eu acredito, inclusive, que talvez esse seja o desafio histórico do país que a gente vive, o desafio histórico do Brasil. Eu acho que poucas culturas e poucos países têm a capacidade de entender diversidade, diferença e, ao mesmo tempo, encontrar pontos de convergência para se pensar em soluções para os problemas que a gente vive. Eu acredito que é o desafio que a gente tem para construir nesse país. Felicidade, muito obrigada. Obrigado e estamos aí sempre que precisar. Obrigada. A você em casa também, nossa gratidão sempre, sua companhia é muito importante. Muito obrigada e até o próximo DNA.